Por muito tempo, eu pensava que ou eu conseguiria advogar ou estudar para concurso, que não daria para conciliar os dois. Mas ultimamente eu tenho descoberto que não é tão assim como eu pensava. Eu me chamo Gabriela Damasceno. Nesse canal a gente fala sobre advocacia autônoma, estudos para concurso e um pouco sobre mentalidade, entendeu? Porque assim, não adianta nada a gente se esforçar, dar tudo de si e não ter uma cabeça boa no lugar, porque aí o nosso objetivo demora muito mais para chegar, se chega, né? Então vamos lá. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho. Quando eu comecei a estudar, eu pensei assim: eu não consigo conciliar a advocacia com os estudos para concurso. Eu pensava assim até um dia desse, mas eu descobri que não é bem assim. Fica aqui que a gente vai conversar um pouco mais. Eu me chamo Gabriela Damasceno, aqui eu sou advogada, falo um pouco sobre estudos para concurso, falo sobre mentalidade, porque não adianta nada a gente se esforçar tanto e não estar com a cabeça legal no lugar, com as ideias em dias. Então, a gente também conversa sobre isso, justamente para ajudar e acelerar o nosso crescimento. Quando eu saí da faculdade, eu tinha dúvidas se eu queria advogar ou estudar para concurso. Eu acreditava que o concurso era uma realidade muito distante do que eu poderia oferecer como aluna, se é que você me entende. Mas eu tive uma experiência muito positiva num órgão público e também pude trabalhar com um dos primeiros colocados desse concurso, o que me mostrou que eu não sou diferente dessa pessoa que foi aprovada em primeiro lugar. A minha diferença para essa pessoa é o tempo que ele se dedicou a isso, porque dava para ver que era uma pessoa que tinha disciplina. E a disciplina, ela move montanhas, muito mais do que a força de vontade. Vamos lá. Eu não tenho mais essa possibilidade de, eu vou só parar, só estudar para concurso. Esse tempo para mim já passou. Eu preciso de uma renda e não me desconcentrar do meu objetivo final, que é o concurso. É o que é que eu pensei. Trabalhar para escritório não compensa. Por quê? Porque é uma carga horária muito alta, com muito serviço e a remuneração é bem baixa. Então, se você conseguir algumas ações específicas, uma ou duas no mês, muito provavelmente você já bate o valor que eles querem te pagar no escritório privado. Então, eu preferia fazer esse voto aí para o universo, preferia arriscar. E aí, o que é que eu entendi? Que eu tenho que conciliar tanto a produção de conteúdo como a advocacia em si e os estudos para o tribunal, fora as outras faces da vida, né? Que é você praticar um esporte, ter bons hábitos de leitura, passar um tempo com a família, enfim. E aí eu pensei assim, nossa, não vou conseguir conciliar, é muita coisa. Mas existe um jeitinho que me ajudou bastante. Vou até mostrar. Monitor de hábitos, certo? Esse monitor de hábitos, ele é maravilhoso. Quem não faz, recomendo. Porque eu estava com dificuldade imensa de cumprir as metas assim do dia. E com o monitor de hábitos ficou tudo mais fácil e além de eu conseguir ver a minha evolução. Então assim, comparando o último dia, porque eu fiz por um mês, comparando a primeira semana com a última semana, a evolução foi absurda. Não é à toa que em todos os outros aspectos do meu dia super melhorou. Mas o que é que eu precisei fazer? Eu precisei colocar esforço nisso. Antes de me esforçar pelo gigantesco, que é aquele salário milionário na advocacia, eu me concentrei em fazer o simples bem feito. Então, o que é que eu precisava fazer? Eu precisava tratar a minha cabeça para cumprir metas. Eu precisava disciplinar o meu corpo a fazer o que eu tinha que fazer. Então, eu comecei com passos pequenos, coisas simples. Por exemplo, meditar. Antes eu meditava 1 hora, 40 minutos. Hoje eu só consigo 5, então eu faço 5. Eu preciso beber mais água. Eu já boto uma meta de começar o dia bebendo água. E essas pequenas atitudes me fizeram ganhar uma confiança para eu trabalhar nos grandes objetivos. Essa confiança pequena me serviu como combustível
para alcançar novos desafios. Então, sim, está sendo, na verdade, uma ferramenta que tem me ajudado bastante. Talvez também te ajude. E tem outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma tendência horrível a achar que o meu serviço nunca está bom o suficiente. Então, eu sempre quero incrementar. Eu sempre encontro um defeito, um trecho que eu falei que não devia ter falado, sabe, alguma besteira, para criticar o meu próprio serviço. E quando eu reconheci esse comportamento, eu parei de criticar, de me criticar, e tenho ido mais longe, entendeu? Tenho conquistado mais coisas, feito coisas diferentes. Até porque eu paro para pensar e digo assim: nossa, se esse conteúdo viesse de outra pessoa, eu estaria aplaudindo. Por que que eu, quando o conteúdo vem de mim, eu não estou aplaudindo? Eu tenho que me aplaudir, meu amor. Se você não se aplaudir, ninguém vai, entendeu? Ninguém tá com você no começo. É você e Deus, entendeu? A verdade é essa. Mas assim, depois que tudo acontece e tudo dá certo, isso já não importa mais. Se tem alguém com você, se não tem quem lhe apoie, não importa mais, você já conseguiu. E foi mérito seu. Então vamos lá, vamos para algumas dicas práticas de como fazer dar certo. Se você tá como eu, trabalhando de forma autônoma, aqui é o meu escritório, dentro da minha casa. Eu faço atendimentos, em sua grande maioria, por videochamada, e quando a pessoa precisa de um encontro, eu alugo uma sala. Para mim está sendo super vantajoso financeiramente, até porque eu também não tenho esse fluxo altíssimo de clientes que querem estar na minha porta todo dia. Aí, com esse tempo que sobra, eu me dedico a estudar mais sobre a produção de conteúdo, fazer minhas próprias anotações, consumir os conteúdos da plataforma como uma criadora. Então, eu passei a ter um olhar mais de, olha, isso é interessante, posso usar isso também. Ou, não, esse tipo de conteúdo eu não faria, não me identifico. E vai abrindo um leque de novas possibilidades que é muito interessante. Você também está treinando seu cérebro para produção de conteúdo. Ponto 1, produção de conteúdo é isso. No dia a dia, coisa simples, não precisa ser estupidamente elaborado, porque aí você não vai conseguir dar conta. Quanto mais complicado, quanto mais difícil, realmente vai prejudicar o seu andamento. Então, opte pelo simples, faça o básico bem feito. Ponto 1. Ponto 2. Dependendo da sua área, tributarista, trabalhista, enfim, você vai ter que organizar os seus horários. Por exemplo, terça e quinta, eu sempre sei que costumo ter audiência pela manhã. Então, vai ser o horário para você advogar, resolver suas coisinhas da advocacia, vai ser pela manhã. Ah, mas eu rendo melhor nos estudos durante a manhã. Pois aí você faz essa troca e assim, principalmente teste várias formas de semana para você, do que fica legal, do que você vê se o seu estudo rende mais de manhã, se o seu estudo rende mais à noite, se é melhor para você captar clientes de manhã, de tarde. Você vai fazer esse teste semana a semana do que dá certo para você e não pegar uma rotina pronta de alguém e tentar adaptar na sua vida, porque não vai dar certo. Então, assim, faça você mesmo, vai estudando, vai vendo, nossa, realmente para academia me motivou mais, eu consegui ir toda semana porque eu fiz de manhã. É ótimo, pois vá de manhã, porque você está tendo um bom acerto se você continuar indo nesse horário. Ou então disse assim, depois do almoço, eu botei para estudar depois do almoço, mas eu estou muito cansada, eu não consigo estudar. Pois não mantenha esse horário de estudo depois do almoço, porque você não vai conseguir manter. Você tem que entender como é que a sua rotina vai funcionar para você. E aí é o segundo, terceiro, não lembro qual ponto. Você vai ter que organizar a sua rotina. Você vai ter que organizar a sua rotina. Você vai ter que ou escolher um dia, vou estudar só no final de semana. Essa prioridade, só quem vai dar é você. Mas que tem que ser feito e de preferência todo dia um pouquinho. Por quê? O todo dia faz com que você lembre desse objetivo. Às vezes, se você faz tudo num dia, você passa a semana desligada desse objetivo
e acaba que não bota tanta energia assim. Então, a melhor coisa é faça um pouquinho todo dia, bem o básico, só para dizer assim, tô dando check, tá feito. Não vou ficar mais ansioso ou ansiosa com isso, porque eu sei que tá feito, ou então tá encaminhado, entendeu? Esse é um ponto assim muito importante. Outro ponto interessante é que você alie o seu trabalho com seus estudos. De que maneira? Por exemplo, se eu advogo na área trabalhista, eu vou atrás de concursos da área trabalhista. Porque enquanto eu trabalho, eu também vou estar estudando. Não deixe de ser um estudo. E um estudo até que muito ativo, porque você vai se envolver com a matéria, com o caso. Você vai lembrar, não tem como não lembrar. Então, ali, né, o estudo, a sua profissão, a sua carreira, a sua advocacia, porque você vai, além de reforçar esse conhecimento, você também vai consolidar esse conhecimento para o seu concurso. Então, é só vantagem. É só vantagem. Tem que estudar e, muito bom, trabalhar. Por quê? Porque daqui que você passe, ou você passou e daqui que você seja convocado, vai levar um tempo. E você vai viver de quê? Entendeu? Então, é sim, é importante que você tome a frente da sua vida, faça esses passos. São passos pequenos, são passos curtos, mas que podem ser realizados todo dia, um pouquinho a cada dia, e você vai ver que o progresso vai vir de forma natural. Tá bom? Gente, se vocês gostaram do vídeo, já deixem um like.